Existem duas coisas muito importantes que precisam ser ditas. A primeira é: as digníssimas fingem vulnerabilidade para manipular os homens e forçar neles o investimento de recursos, seja financeiro, recursos emocionais, tempo, não importa. Elas fingem vulnerabilidade e fraqueza como uma forma de manipulação. E a segunda questão é: ao perceber historicamente que os homens têm um desejo inato de se sacrificar pela digníssima que ele ama, elas raciocinaram da seguinte forma: se o homem deseja tanto se sacrificar, eu vou dar o que ele quer. Eu vou intencionalmente sacrificá-lo. Eu vou forçar ele ao sacrifício, porque não é o que ele quer, assim eu vou estar amando de verdade. E as coisas simplesmente não funcionam dessa forma. Infelizmente, as digníssimas, elas fazem o que nós chamamos de comunicação indireta, que nada mais é do que manipulação, é um jeito bonitinho de chamar manipulação. Elas não são claras no que elas dizem e elas usam uma série de artimanhas emocionais e manipulativas que os homens naturalmente não conseguem perceber com facilidade e acabam caindo nisso. E os homens acabam se tornando escravos da vontade das digníssimas. É triste, mas é verdadeiro. Vamos assistir esse vídeo aqui ao lado, que ele representa muito bem isso, e depois a gente vai voltar com alguns comentários importantes sobre essa questão. O que saiu aquele vídeo tem muito mais, senta aí. Desde os primórdios da humanidade, o papel do homem é proteger e cuidar da mulher. Chegamos em 2025, vocês são todas independentes. Ninguém precisa de homem. Vocês falam isso na cara deles, eu não preciso de você pra nada. E é aí que você tá dando um tiro no seu próprio pé. O homem precisa se sentir útil. Ele tem que fazer as coisas pra você porque ele quer. Como que eu faço pro meu marido fazer as coisas porque ele quer? Pedindo. Mostrando que sem ele você não consegue. Ou você acha que na época que os caras iam lutar com o leão, a mulher falava: senta aí, homem, que quem vai lutar com esse leão aí sou eu. Que negócio é esse? É o poste mijando no cachorro? Hoje em dia ninguém tem que lutar com o leão mais não, mas as coisas básicas você tem que pedir ajuda pro teu marido. Você não tem que ser sonsa. Você tem que se fazer de sonsa. Você não consegue fazer tudo sozinha, amiga. Não consegue. Consegue sim, que a gente sabe. Mas ele tem que pensar que você não consegue. E você fica fazendo tudo, passa a mão na cabeça dele, coitado, não presta pra nada, não sabe fazer nada, o meu marido, tadinho dele, não sabe nem lavar uma louça. E é aí que ele vira um preguiçoso, deita no sofá e não levanta pra mais nada. Porque tudo que ele faz tá errado. Você não precisa dele pra nada. Você é independente. Você é a mulher macho. Não tenha medo de pedir as coisas pra ele e falar que você não consegue. Olha pra ele e fala: eu não consigo, você tem que fazer pra mim. Depois agradece. Fala: nossa, como que você fez isso? Caraca, eu nunca ia conseguir fazer isso sem você. É, gata, vai pegando. O sonho do meu namorado era ser pai. Pega essa. Eu já vim plantando. Eu não sei trocar fralda, eu não sei lavar roupa, eu não sei fazer nada, eu sou inútil. Sabe qual que é o sonho dele hoje? Viajar e ficar rico. O buraco que saiu aquele vídeo tem muito mais, senta aí. Desde os primórdios. Você percebe que ela falou algo aqui por último? O sonho do namorado era querer formar uma família com ela. Intencionalmente ela começou a deixar claro que ela era inútil, ou seja, eu não vou fazer nada, eu não vou cuidar do nosso filho, vai ficar toda a responsabilidade sobre você. Além de ser o provedor e o protetor, você vai ser também aquele que vai trocar a fralda, cuidar da criança, fazer comida, e eu simplesmente não vou fazer nada. Frente a essa situação, o cara mudou de ideia. Em vez de chegar e conversar honestamente: olha, eu não quero ter filhos. Eu não desejo isso. O que elas fazem? Elas fazem a manipulação, que é o caminho mais fácil. Elas evitam um conflito direto, porque o conflito pressupõe que elas precisem provar que elas estão certas. E nós sabemos muito bem que a grande criptonita das digníssimas é a responsabilidade. Então, para fugir da responsabilidade de provar, de raciocinar, demonstrar que existe validade no seu desejo, ela pega um desejo inválido, que ela não consegue provar, e manipula o homem a partir disso, dizendo: ah, eu não sei fazer nada, eu não sei fazer nada. Porque assim ela consegue o que ela quer e preserva a imagem de boa moça que ela tem, sem revelar para o homem o coração egoísta, egocêntrico e maldito que ela tem. As coisas simplesmente não deveriam funcionar dessa forma. A honestidade pressupõe o relacionamento pressupõe honestidade, onde a pessoa chega e é sincera com o outro sobre o que ela quer e o que ela precisa. Essa ideia de fazer essa manipulação emocional masculina, o que acontece? Eu falo muito sobre estudos aqui. E um dia eu fiz um estudo mostrando o seguinte:
Foi uma derrota muito grande isso pra mim. Eu fiz um post, um texto mostrando como a quantidade de testosterona varia no homem, na produção de testosterona dele varia no decorrer do dia, e como a testosterona está muito ligada à determinação emocional masculina. Então, quando o homem está no pico da produção de testosterona, ele está muito mais assertivo, ele está muito mais decidido, e conforme vai diminuindo, isso é modificando o pensamento dele. Uma moça pegou esse meu texto, pegou todos os meus estudos e começou a ensinar o seguinte: moças, quando vocês quiserem algo do marido de vocês, falem nesse período aqui do dia, porque nesse período do dia o homem está com menor taxa de testosterona e está mais predisposto a aceitar a sua ideia, ainda que em qualquer outro momento ele não aceitasse. E assim você vai conseguir tudo dele. Ou seja, ela pegou de fato um, uma questão verdadeira que eu havia apresentado com vários estudos e ela usou isso, pegou a verdade e usou a verdade para ensinar manipulação para as digníssimas. É uma coisa muito complicada, sabe? É sempre uma necessidade de distorcer aquilo, de pegar o que é bom e distorcer em bel prazer, para proveito próprio. E ainda ensinar isso para outras pessoas. Não contente em fazer apenas nas suas próprias relações, ela ensina isso para outras moças. De fato, o homem tem um desejo de se sentir útil, mas o homem não quer se sentir enganado. O homem quer se sentir útil e ele quer se sentir respeitado. Só que o que valida uma atitude é o motivador. A gente estuda isso em Filosofia da Ética e da Moral. Tem um livro muito bom chamado Após a Virtude. Leiam esse livro que ele fala justamente sobre essa questão, a terceira escola de filosofia da moral. O que valida uma atitude, ou invalida essa mesma atitude, é o motivador que leva você a praticar essa atitude. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples aqui. O exemplo chegou um cara, botou o dedo na tua cara, começou a te xingar de várias coisas e falou que vai quebrar você. Esse é o fato. Agora, o segundo fato, você simplesmente vai embora. Tá certo ou tá errado essa atitude de você? Depende do motivador dessa atitude. Vamos dizer que você olhou pro cara e falou assim, pensou com você mesmo, se eu quisesse, eu quebrava esse malandro de pancada. Eu sou forte o suficiente para enfrentar ele, mas na boa, eu sou superior. Eu não vou descer esse ponto, não vale a pena. Prefiro ir em paz para casa ver a minha família. Certíssimo. Essa atitude de ter ido embora foi motivada pela questão certa. Então foi certíssimo você ter ido embora. Agora, essa mesma atitude motivada pela forma errada, logo uma atitude errada. Você olhou pro cara quando ele falou isso com você e começou a se tremer de medo. Ai, meu Deus, ele vai me bater. Eu preciso ir embora. Meu Deus, me ajuda a ir embora, por favor. E vai embora. Foi uma atitude errada, porque foi motivada, foi concretizada pelo motivador errado. Os motivos que te levaram a fazer isso foram errados. Foi medo. Não deveria ter sido medo. Então você percebe? Uma mesma atitude ela pode ser tanto certa quanto errada dependendo do motivador que te leva a praticar. Então o homem quer ser útil. E é certo que as digníssimas façam o homem se sentir útil. É correto isso. Ela faz isso pelo bem dele. Ela não faz isso pelo bem dela. Infelizmente, a gente tem umas visões psicanalistas que falam, por exemplo, que o casamento é a morte da digníssima. Nossa, não devia ter falado essa palavra, mas já era. Que o casamento representa a desviver de uma digníssima. Por quê? As digníssimas, frequentemente, em algum momento das suas vidas, elas começam, a partir de relacionamentos sérios como o casamento, a se comparar com quem elas eram no passado e achar que estão sofrendo uma injustiça. Afinal de contas, antes, elas tinham muito mais tempo livre, elas não precisavam responder a ninguém, elas faziam o que elas queriam e agora elas se veem com responsabilidade. E isso representa uma angústia no coração das digníssimas e no coração feminino. Ela não quer isso, ela quer se libertar. E como ela se liberta disso? Jogando os pesos das responsabilidades que são delas para o marido cumprir. Então você vai ter uma digníssima que é viciada em pedir ajuda, pedir apoio do marido para tudo. Nunca deixando esse cara descansar. O cara chega cansado. Quantas vezes eu já vi isso? O cara chega cansado do trabalho, trabalhou o dia todo fora. O cara chegou em casa, a digníssima quer que agora ele cuide das crianças para que ela possa descansar, sem entender que o cara chegou muito mais cansado do trabalho que ela e ficou o dia todo em casa. Mas ela só está vendo o próprio lado. Ela quer que o marido assuma, agora é ele que vai assumir. Isso vai destruindo toda a possibilidade de existir alguma relação saudável entre eles.
Porque ela quer, não, ela é viciada em pedir ajuda em coisas que ela mesma precisa se responsabilizar por fazer. Da mesma forma que o marido se responsabiliza nas questões masculinas, ela precisa ter vergonha na cara e se responsabilizar nas questões femininas. É assim que as coisas funcionam. Só que elas manipulam. Elas manipulam, elas enganam, elas mentem. E é justamente isso que destrói, deixa os homens decepcionados com relacionamentos e destrói os relacionamentos atuais. Tome muito cuidado e perceba, essa digníssima, ela realmente ama você ou ela apenas está te manipulando para conseguir as coisas de forma errada sobre você? Vale a pena pensar sobre isso.